Boa noite, pessoal. Bora para mais uma live de muito conteúdo maravilhoso. Bora, né? Oi, Vê. Boa noite. Gente, essa live vai ser aquela fast live rápida, prática, objetiva e eficiente. Oi, Rodolfo. Pra gente falar sobre suplementação. Esse assunto que eu amo de paixão, que eu estudo já há muitos anos, né? Inclusive, gente, quando vocês vão entrando, eu tava pensando aqui, né, antes de começar a responder as perguntinhas, em contar, né, brevemente pra vocês como que foi essa história de amor, né, minha com a suplementação. Então, não sei se você sabe, Rodolfo, eu acredito que não, com certeza você não sabe. Mas, gente, eu fui obesa na adolescência, né? Eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e eu era pitelzinha, um corpo maravilhoso. E aí eu engordei nos Estados Unidos mais de 30 quilos. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava com praticamente 100 quilos. Deixa eu mandar aqui, colocar aqui, na verdade, tira dúvidas, suplementação. Depois vou ter um presente pra vocês nessa live, viu? Fiquem aí, que vai ter presente daqueles imperdíveis, tá? E aí, gente, tô aqui contando rapidamente a minha história com a suplementação. Então, pra quem não sabe, eu fui morar nos Estados Unidos, eu engordei 30 quilos, voltei pesando 100 e poucos quilos, né? E eu precisava emagrecer loucamente. Eu comecei a estudar tudo que vocês imaginam sobre metabolismo, sobre emagrecimento, sobre suplementação. Desde a época da faculdade, na verdade, eu já tinha um amor, assim, por essa parte de vitaminas. Eu ficava estudando fisiologia, ficava estudando o Guyton. Melhor curso de suplementação da vida. É mesmo, Fabi, sou suspeita. E eu ficava assim, gente, que maravilhoso, que o ferro entra aqui, o magnésio entra colar, né? Que coisa linda e tal. E aí, falei, gente, vou ter que começar a estudar sobre suplementação, né? E aí eu comecei a fazer vários cursos, gente, sério. Eu acho que eu já fiz mais de 30 cursos na área de suplementação. No começo, não tinha cursos de suplementação pediátrica. Eu fui pioneira no Brasil. Eu fui a primeira pediatra a fazer um curso de suplementação. Foi em 2021. Na verdade, eu fiz um pequenininho, que era só para as amigas. Mas o primeiro que eu divulguei mesmo foi em 2021, né? A gente abriu 200 vagas e as vagas se encerraram nos primeiros 5 dias de venda. Naquela época nem sabia o que era tráfego, nada disso, né? Enfim. E aí, hoje, já são praticamente 1.000 alunos formados por mim em suplementação. 1.000 alunos, a maioria pediatras, tá? E o que a gente tem visto é que as famílias, né? As famílias querem suplementação. Tô rindo de você, Amanda. Ainda bem que eu entrei na live, acabei de lembrar que não tomei minha vitamina D essa semana. As famílias estão buscando profissionais capacitados e não dá mais pra gente fechar os olhos, pros pediatras fecharem os olhos, falar, não quero aprender isso é modinha, não, isso daí não serve pra nada, é charlatão. Não dá, gente, não dá. Já chegou a hora dos pediatras acordarem pra vida e estudarem sobre suplementação, tá? Já passou da hora, né? Bom, e aí é isso, falei bem resumidamente, né? E aí, ó, já estão fazendo o teste aqui do que eu vou dar pra vocês. Eu vou dar um presente pra vocês hoje aqui na live, tá? E eu já vou começar então, peraí, gente, vamos lá. Tira dúvidas, suplementação, digite PDF. Vocês vão digitar PDF para ganhar um presente, tá? Não faz, Estefânia, toda a diferença uma suplementação bem feita para as crianças? Então, assim, gente, vamos lá, vamos falar o que eu vim vamos falar o que eu prometi nessa live, né? Que é responder tudo sobre suplementação que vocês mandaram para mim na caixinha de perguntas, não é isso? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu
coloquei aqui, tá? Todas as perguntas que me mandaram pra eu falar sobre. E aí, depois que eu responder as perguntinhas aqui, eu vou abrir para as perguntas de quem tá aqui, tá bom? Mas eu vou começar com, né, com quem me mandou pergunta na caixinha de perguntas. Beleza, pessoal? A primeira pergunta que me mandaram foi a seguinte: o que você acha do uso contínuo do Imuno-TF? Tá? Não sei se quem perguntou tá aqui. Se estiver, fala oi aí, porque eu estou honrando você que perguntou aqui na caixinha de perguntas. Ó, Verônica, Nath me mostrou esse mundo maravilhoso da suplementação. Mesmo como pediatra, me salvou das minhas queixas intermináveis. E após minha transformação, estudei e utilizo os meus pacientes. Gente, Verônica, ela dormia. O ferro da bichinha tava tão baixo que uma vez ela tava no trânsito. Ah, Verônica, eu não ia... Agora eu já comecei a contar, amiga. Agora eu vou ter que acabar de contar. O sinal fechou. Ela cochilou no volante, gente. Olha que perigo, né? Uma coisa dessas. E era tudo falta de ferro, né? Cabelo, unha fraca, né? E assim, como eu fiz muitos cursos de adulto, eu tenho também o conhecimento de suplementação para adultos, né? Mas vamos lá. O que você acha do uso contínuo do Imuno-TF? Vou começar a pergunta pelo começo. O que você acha do uso contínuo? Gente, eu praticamente não faço uso contínuo de nenhuma vitamina, tá? A única, exceto, né, a única vitamina que eu faço uso contínuo, assim, quase que sem parar, ininterruptamente. Ai, meu Deus do céu, não vai sair esse ininterruptamente. Mas sem parar é a vitamina D, tá? Mas é claro, né, que você vai passar um final de semana na praia, esquece, viaja, igual eu viajei agora, às vezes não leva, às vezes acontece isso, certo? Mas quase nenhuma suplementação a gente vai deixar para sempre, ainda mais esse Imuno-TF. Então, o que é esse Imuno-TF para quem não conhece? O Imuno-TF é um suplemento da Infinity Pharma, que por sinal é uma farmácia maravilhosa, né? Eles patentearam esta fórmula, que ela é um fator de transferência, tá? Então, ela vem de porcos, tá? Um fator de transferência suíno, que tem vários aminoácidos ali associados. E a promessa do Imuno-TF é melhorar a imunidade de quem toma. Então, é como se ele deixasse as células imunológicas mais alertas para, logo que chegar algum patógeno, ela fagocitar e não evoluir com aquela gripe, com aquele resfriado, tá bom? Nath, você costuma usar Imuno-TF? Já usei bastante há um tempo atrás, certo? Mas não uso mais com tanta frequência. Eu acho que o Imuno-TF, ele é tipo assim, um plus da suplementação. Mas tem tanta coisa pra gente ver antes de chegar no Imuno-TF, como vitamina A, vitamina E, vitamina D, magnésio, zinco, né? Que geralmente eu deixo ele pra depois. Ele é uma cerejinha do bolo, assim. Geralmente tem muita coisa aí na frente antes da gente usar esse Imuno-TF, tá? Não sei se quem fez a pergunta tá por aí. Gente, se quiser mandar pergunta, pode mandar aqui, né? Se eu conseguir ler, eu já guardo pra depois. Se não, espero eu terminar as perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas que eu já venho responder vocês, tá? Pergunta número 2. Nath, criança não precisa suplementar magnésio? Eu amei essa pergunta, porque eu amo falar do magnésio. Como diz o pessoal aqui da Bahia, eu amei essa pergunta, tá? Por quê? Porque o magnésio, gente, ele é um queridinho, tá? Para começar, que ele faz parte de mais de 300 sistemas enzimáticos do nosso organismo. E o magnésio junto com a B6, anota isso que eu vou falar agora, que é muito importante. Se você for pediatra... Oi, Cíntia! Como é que estão as meninas? Depois você me conta. Se você for pediatra, tá? Ou não, anota isso que eu vou te falar agora. O magnésio junto com a vitamina B6, eles fazem parte da formação de todos os neurotransmissores, sem exceção. Então, falou de neurotransmissor, tá? Falou de cognição, falou de memória, falou de paciente com algum distúrbio neuropsiquiátrico. Eu preciso de magnésio, eu preciso de B6, certo? Então, oi Liz! Então, gente, magnésio é vida, tá? Magnésio é muito importante. As principais funções do magnésio, né? Então, toda essa parte neurológica, né? Como eu falei pra vocês,
formação de ossos, de dentes, né? A maior parte do nosso magnésio está nos nossos ossos. Funcionamento nervoso. Magnésio é vida, não é, amiga? A parte de relaxamento. Então, o cálcio, ele tem a função de contrair e o magnésio, ele tem a função de relaxar. Então, ele ajuda muito no nosso intestino, ele ajuda muito no sono, ele ajuda muito quando a gente está falando de adultos, adultos que têm algum tipo de doença hipertensiva, né? Estressados, muito tensos. O magnésio ajuda nisso tudo, tá? E o que os estudos trazem pra gente? Que mesmo pessoas que comem bem, né? 60% das pessoas não conseguem atingir a quantidade adequada de magnésio na dieta. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um solo pobre em magnésio. E que se a gente for ver, gente, vou até pegar minha lâmina aqui pra dar uma coladinha na quantidade de magnésio dos alimentos, porque aí a gente não sabe de cor, tá? Mas aqui, que linda a parte do magnésio. Então, farelo de trigo tem 622 miligramas de magnésio, chia tem muito magnésio, feijão preto, castanha de caju, amêndoas, gergelim, linhaça. Olha aí, Liz, a Liz que tá aqui, que é minha monitora, sempre fala da importância da gente colocar mais nutrientes no nosso alimento, né? Vai fazer um ovinho, coloca lá um pouquinho de gergelim, coloca uma chia, coloca uma semente de abóbora, um outro tipo de semente para enriquecer mais ainda essa alimentação, né? E aí, gente, ainda sobre o magnésio, tá? Então, 60% das pessoas não conseguem atingir níveis adequados de magnésio na alimentação, isso daí é preocupante, né? E, além disso, quando a gente fala de suplementação de magnésio, a gente tem nada mais, nada menos do que 11 tipos diferentes de magnésio. 11 tipos diferentes de magnésio, cada um com um teor de absorção também diferente de magnésio. Então, a gente tem magnésio citrato, magnésio aspartato, magnésio, óxido de magnésio, cloreto de magnésio, magnésio inositol, magnésio taurato. E cada magnésio, né, dependendo do aminoácido que vai envolver ele ali, ele vai ter uma função diferente no nosso organismo, tá? Então, por exemplo, para quem é pediatra, anota aí. Natália, você usa laxantes? Muitas vezes uso, vou ter que usar. Preciso, por exemplo, desimpactar o paciente. Mas o magnésio citrato para o intestino constipado é maravilhoso, funciona muito bem, tá? Às vezes sim, eu vou ter que desimpactar esse paciente primeiro com algum tipo de laxante para depois eu entrar, por exemplo, com esse magnésio citrato. Mas eu uso bastante e com bons resultados. Magnésio taurato é muito bom para a gente usar para sistema nervoso central, né? Proteção do sistema nervoso central, por exemplo. Magnésio inositol a gente vai usar para relaxamento, para indução do sono, para estresse, para ansiedade. Então, cada magnésio a gente vai usar de uma maneira, como eu falei para vocês, são 11 tipos, né? E, gente, isso tudo, com certeza, a gente ensina com muita profundidade, né, no curso de suplementação, tá? Gente, por exemplo, tô aqui falando de magnésio. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa de magnésio, comenta aqui que eu respondo, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta. Já falei bastante do magnésio. Vou responder, inclusive eu falei, mas não respondi a pergunta da colega, né? Se crianças precisam suplementar magnésio. Gente, sim, precisam, tá? Até lembrei de uma coisa bem importante sobre o magnésio, né? Como o magnésio, ele tá muito pouco intracelular, né? Quando a gente colhe exames laboratoriais de magnésio, às vezes a gente vê até um magnésio bom, mas isso não quer dizer que ele está realmente bom. E um outro detalhe, um outro pulo do gato que a gente não aprende em livro é o seguinte. Quando a gente olha a referência do magnésio lá nos exames laboratoriais, ele fala que vai de 1,8 a 2,4, 2,5, dependendo do laboratório, né? E aí, o que os pediatras muitas vezes fazem? Tá 1,9, tá dentro da referência, tá bom. Só que não é bem assim, né? Pra gente ter um magnésio realmente bom, eu tenho que ter um magnésio acima de 2,1, tá? Abaixo de 2, esse magnésio não tá bacana. E lembrando que esse número, ele é um número falseado, porque nem todo magnésio está realmente dentro da célula. A maior parte do magnésio está em outro lugar que não dentro da célula. Então, esse número é um número falseado, certo? Então,
Sim, muitas vezes eu vou precisar suplementar magnésio nessa criança, né? Quando é uma criança com TDAH, com autismo, com T21, né? Com síndrome de Down, com certeza eu vou suplementar magnésio. Uma criança que tem dificuldade de sono, uma criança que tem dificuldade de aprendizado, uma criança que tem um metabolismo da vitamina D ruim, eu vou suplementar magnésio. Uma criança com um intestino ruim, tá? Constipado, né? Todos esses casos a gente vai sim usar o magnésio. Eu amo o magnésio. Eu acho ele, assim, fantástico. Pra mim é um dos suplementos queridinhos aí, tá? Por falar em suplementação de TEA e de TDAH, me perguntaram também. Deixa eu ver aqui, mandaram uma pergunta. Deixa eu deixar ela salva na minha cabeça pra eu responder depois. Deixa eu ver aqui. Uma seguidora falou sobre pneumonia em crianças de 4 anos. O que fazer pós-amoxicilina? Tá bom, Rei. Deixa eu só terminar as perguntas que me mandaram na caixinha. Se sobrar tempo, eu respondo. Senão, você me manda essa pergunta na caixinha da próxima vez que eu vou responder aqui na live, tá? Bom, oi, Germana, boa noite. Então, vamos falar, aproveitando esse gancho aí de autismo e de TDAH, né? E de T21, perguntaram na caixinha. Suplementação para paciente TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sobre suplementação nesses casos. Gente, o que acontece? Oi, Laura, quanto tempo? O que acontece quando a gente fala de crianças com TDAH e com autismo e com síndrome de Down, tá? Cada criança é única. Então, assim, vai depender muito das necessidades dessa criança e vai depender muito das queixas dessa criança para eu falar o que você vai ou não suplementar. A gente não vai fazer tabela periódica para uma criança, a gente não vai fazer suplementação de 5 páginas para essa criança, a gente vai fazer o que ela precisa. Então, qual que é a queixa principal daquela mãe naquele momento? É intestino, que geralmente é no autismo, né? A gente sabe dessa conexão cérebro-intestino, a gente sabe que todas as doenças começam no intestino e a gente sabe que grande parte dos pacientes com autismo, que estão no espectro autista, eles têm muitas questões gastrointestinais, uma digestão ruim, muitos gases, distensão abdominal, constipação, e muitas vezes a gente vai precisar começar a tratar daí, né? O que adianta, por exemplo, um paciente autista super constipado, que evacua a cada 6, 7 dias, né? Tem perda fecal, às vezes, na cuequinha, na calcinha, na fralda, enfim. E eu vou lá e quero fazer uma... Não, primeiro eu tenho que tratar esse intestino. Primeiro eu preciso desimpactar essa criança para depois eu fazer uma boa suplementação, tá? Muitas vezes eu vou precisar limpar esse terreno biológico. O que adianta eu pegar um peixe num aquário imundo de sujo, em vez de eu trocar essa água por uma água limpa, eu querer ficar dando remédio pro peixe? Não adianta, certo? Então eu vou ter que primeiro tirar essa água, limpar, né, fazer uma limpeza desse terreno biológico para depois suplementar, enfim, vai depender muito do caso, tá? Mas, respondendo essa pergunta de maneira geral, o que não pode faltar na suplementação de uma criança com autismo, tá? Primeiro de tudo, complexo B, tá? Metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, né? Não pode faltar. E aí vamos abrir um parêntese rapidinho aqui. Por favor, gente, quando eu tô aqui falando de complexo B, de B12, de B9, eu tô falando das formas ativas, biodisponíveis desses nutrientes, tá? Então, eu tô falando de metilfolato, eu tô falando de metilcobalamina. Isso a gente tem que ficar bem atento. A gente não suplementa mais ácido fólico, tá? Que é um suplemento sintético numa gestante ou numa criança. E aí é que vem uma pegadinha que os livros não contam. A maioria dos suplementos que você encontra na farmácia, eles vão vir no formato de ácido fólico. E o ácido fólico é sintético. E o que acontece? 70% das mulheres no Brasil, né, tem um polimorfismo, que inclusive eu tenho, que chama polimorfismo do gene MTHFR, né? O qual estas pessoas, e aí em graus diferentes, em níveis diferentes, né? Vai ter a pessoa que não converte nada, vai ter a pessoa que converte 30%, vai depender do polimorfismo genético que você tem. Você não vai converter o ácido fólico na sua forma ativa.
E aí você tem um acúmulo desse ácido fólico e além disso você pode ter um aumento da sua homocisteína, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas assim, resumidamente, uma homocisteína alta não é legal. Uma homocisteína alta você tem um aumento de risco para eventos cardiovasculares, você tem um aumento de risco para um organismo mais inflamado, né? Enfim, várias coisas não bacanas. Mas voltando então para a suplementação do autista. Rodolfo, se quiser me ajuda aí. Complexo B, tá? Na sua forma mais ativa possível, mais biodisponível possível. Magnésio, como eu acabei de falar para vocês, super importante para essas crianças com alguma questão do neurodesenvolvimento. Selênio, um antioxidante muito poderoso, super importante também para o cérebro dessa criança. Colina, tá? E é claro que aí a gente vai avaliar como é que tá a alimentação dessa criança, se ela come ovo, se ela não come, qual que é a quantidade. Esses pacientes autistas muitas vezes têm seletividade alimentar importante, né? E questões gastrointestinais, como eu falei, importantes também. Ômega 3, gente, ômega 3 eu não sei ainda, só entre a gente aqui, tá? Não conta pra ninguém isso não, gente. Mas eu não entendi ainda o porquê que a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não colocou o ômega 3. Acho que é porque também o ômega 3 não é tão disponível, né? Não é tão fácil da gente suplementar em crianças do SUS, por exemplo, né? Mas enfim, isso aí. Então, assim, ômega 3, gente, é muito importante, né? Desde a gestação, antes se falava do ômega 3 no terceiro trimestre da gestação, já passaram para o segundo tri, e a gente sabe que durante toda a gestação, talvez ali no começo a criança fica mais, a gestante fica mais enjoada, nauseada, né? Fica complicado, às vezes, tomar o ômega 3 por esse motivo, mas durante toda a gestação e durante toda a infância, né? Principalmente a partir dos 6 meses de vida, é muito importante a gente começar com ômega 3. Vou dar uma recapitulada porque entrou muita gente. Suplementos que não pode faltar para uma criança com autismo. Primeiro de tudo, eu falei que vai depender do que a criança traz como queixa, né? Que a gente vai ter que avaliar. Depois, o que realmente, né, deveria ter. Complexo B na sua forma ativa, selênio, ômega 3, magnésio, colina, zinco, ferro e as lipossolúveis, tá? Então, zinco, muito importante para o sistema gastrointestinal. Para a gente ter uma boa produção de ácido clorídrico no estômago, a gente precisa de zinco, né? Então, olha que interessante, né? Como é que vira um ciclo. Se eu não tenho zinco, eu não tenho uma boa produção de ácido no estômago, eu não tenho uma boa digestão. Eu não tendo uma boa digestão, o que acontece? Começa a sobrar um monte de comida para as bactérias do intestino. Essas bactérias começam a comer isso que sobra, começam a se proliferar, faz o que a gente chama de SIBO, que é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E aí, o que eu tenho? Uma disbiose. Com a disbiose, o que eu tenho? Uma má absorção das vitaminas. Então, vocês percebem que é esse ciclo, né? Então, preciso de zinco. Zinco muito importante para o nosso sistema imunológico, muito importante para o intestino, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda zinco para casos de diarreia crônica, por exemplo, né? Ferro muito, muito importante, né? Todo o sistema neurológico, cognitivo, de neurodesenvolvimento. E assim, gente, daria pra ficar aqui 1 hora só falando do ferro, né? Porque o negócio tá feio do ferro, tá feio. Hoje, 1 a cada 3 crianças no Brasil tem anemia, não é nem deficiência de ferro, eu ia falar deficiência de ferro, eu ia falar errado. 1 a cada 3 crianças no Brasil tem anemia, o último grau, o último estágio da deficiência de ferro. Isso é muito triste, né? A gente já teve aí, nós já tivemos algumas ações da sociedade em relação a isso para tentar melhorar, né, esse percentual. Então, eles colocaram, por exemplo, a suplementação de ferro para crianças com 3 meses. E aí eu, como gastro, fico com dó, porque é um intestino tão imaturo, uma microbiota tão, né, ainda em formação, você colocar o ferro lá. Então, na verdade, gente, o que a gente precisava para tentar combater essa pandemia de anemia que a gente tem hoje é suplementar adequadamente as gestantes, né? A gente precisa olhar para a gestante, porque uma gestante com bons níveis de ferro vai, né, formar um bebê com bons níveis de ferro, e aí esse bebê
provavelmente não vai ter anemia. Inclusive tem uma pergunta sobre anemia aqui, que eu posso até pular para ela depois, tá? E as lipossolúveis, vitamina D, todo mundo sabe o quanto que é importante para a imunidade, para tudo na vida. E a vitamina A também a gente não pode deixar de suplementar, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria indica a vitamina A a partir do 7º dia de vida. Eles falam em locais endêmicos, mas quando a gente olha para o mapa que eles propõem, praticamente todo o Brasil entra nessa área endêmica aí, né? Isso, Carla. Carla tá anotando tudo, tá de parabéns. O que você perguntou aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Quais os níveis no sangue? Do que, Carla? Que você quer saber? E aí, vou aproveitar uma pergunta. Ah, gente, olha, ainda até coloquei um plus aqui de TEA e TDAH, tá? Então, assim, esses são os básicos e a gente tem as cerejinhas do bolo, né? Então, eu coloquei aqui como cerejinha do bolo L-teanina, que dá pra gente suplementar, pra deixar o paciente com mais foco, pra deixar o paciente mais tranquilo. 5-HTP, L-glicina, L-taurina, né? Que são todos aminoácidos muito importantes pro cérebro da criança, tá? Mas como eu falei pra vocês, primeiro a gente vai organizar essa criança para depois a gente ir para as suplementações mais avançadas. Mais que um parêntese aqui rapidinho, a gente tem tudo isso no curso de suplementação. A gente tem uma aula de mais de 3 horas de suplementação no autismo, dado pela professora Adriana Siqueira, que é uma das maiores especialistas em autismo aqui no Brasil, né? Que tá maravilhoso, incrível, né? Perfeita. Enfim, ela fala sobre o picnogenol, né? Sobre o crocus sativus, que é o açafrão, que é muito bom também. Ai, amiga, fui na pediatra. Doutora, passa suplementos para substituir o aditivo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu queria muito largar tudo e criar uma vitamina A, criar uma empresa de suplementação, de suplementos e fazer uma vitamina A de prateleira bacana, porque realmente, Ana, a gente não tem uma vitamina A bacana de prateleira, tá? A gente tem o aditil, que até não tá tão fácil de encontrar assim, tá um pouco difícil, mas o aditil, gente, além dele ter sucralose, ele tem metilparabeno e parabeno, que são 2 derivados do petróleo, Ana. Então, assim, você dá aditil 2 gotas por dia, o que inclusive excede a quantidade de vitamina A necessária. 2 gotas de aditil vai dar 2.000 e pouquinhos UI de vitamina A, que não é o recomendado nessa faixa etária. Então, quem tá dando 2 gotas de aditil por dia tá excedendo a quantidade de vitamina A e tá dando menos vitamina D do que o indicado. Então, é um caos total, além da quantidade de petróleo que você tá dando pro seu recém-nascido, tá? Então, eu acabo realmente manipulando a vitamina A em farmácias de manipulação de confiança. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso, tá? Vamos então para essa pergunta aqui, depois a gente vai falar sobre o ferro. E aí depois a gente já vai quase terminando a live, porque essa é uma live objetiva aqui para vocês, tá? Ai, não consigo ver a pergunta e não responder. Qual a quantidade de vitamina A é recomendada para um bebê de 6 meses? 6 meses, Andressa, a gente vai fazer em torno de 1.200, 1.300 UI, tá? De vitamina A no formato de palmitato de retinol, que é a vitamina A oleosa que a gente tem e é uma absorção maravilhosa de perfeita. Dá pra você fazer essa quantidade em 2 gotas perfeitamente, tá? Uma farmácia confiável de manipulação. Então a gente já vai falar sobre isso, sobre como confiar numa farmácia de manipulação, tá? Gente, confiar em farmácia de manipulação é um processo, tá? Nós temos, claro, alguns órgãos que regulamentam, né, uma farmácia, o que ela precisa ter para poder estar regulamentada, né? Ela precisa de um alvará sanitário, ela precisa de ter uma balança de precisão que esteja regulada, né, calibrada e tudo mais. Mas assim, as dicas que eu mais dou em relação a isso é vocês conhecerem a farmácia de manipulação a qual vocês estão, né, trabalhando. Então, eu gosto muito de trabalhar com farmácias que já têm uma certa história, né? Que já são muito conhecidas, que já tem ali uma tradição na cidade. Vejam o quanto que o farmacêutico dessa farmácia de manipulação consegue trocar uma ideia com você, consegue conversar, né? A gente tem
uma farmacêutica no nosso curso de suplementação disponível, né, o tempo todo pra gente consultar. Todas as aulas do Tira Dúvidas foram com ela, né? Então ela trazia toda essa expertise. A gente não precisa saber tudo, óbvio, a gente não vai saber tudo. A gente é médico, nutricionista, a gente não é farmacêutico. Mas tem alguns pulos do gato, né? Então, por exemplo, subiu hoje no curso uma aula de suplementação na gestação. Então, vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem, tá? O cálcio e o magnésio, né, na gestação, a gente precisa de níveis um pouco maiores, principalmente do magnésio, né? A gestante tem muita cãibra, expolia muito magnésio, né? Tem todo o aumento de líquido, né, que a gestante tem, enfim, precisa de muito cálcio e de muito magnésio. Se eu pegar minha suplementação da gestação, da gestante, e quiser colocar, sei lá, 350 miligramas de magnésio, tá? Pode ser o glicina mesmo, e quiser colocar um pouco de cálcio quelado. Gente, vai virar 10 cápsulas. Só o magnésio e o cálcio vão ser 8 cápsulas para gestante tomar, entendeu? Então, eu não sugiro, por exemplo, a gente botar o cálcio e o magnésio do segundo e do terceiro trimestre no mesmo balaio das outras vitaminas. Eu gosto, por exemplo, de separar, colocar num sachê, você pode colocar algum sabor natural, obviamente, de laranja, de uva, e ela toma misturado como se fosse um suquinho ali de uva, tá? Então tem esses pulos do gato aí que o livro não te conta, né? A vida não te conta, mas o meu curso de suplementação te conta. Oi, Adriele, maravilhosa! E aí, gente, voltando sobre como confiar nessa farmácia de manipulação. Então, veja se esse farmacêutico ele é disponível, se ele te responde, se ele tem conhecimento. Vá conhecer o laboratório, tira um tempo, tira uma tarde. Hoje eu vou tirar a tarde para ir em 3 laboratórios aqui, 3 farmácias de manipulação da minha cidade que dizem que é boa, para eu poder ver como que esse pessoal trabalha de touca, trabalha de máscara, trabalha de luva, trabalha naquele campo estéreo, né? Como é que é? Tem código de barra para poder separar os produtos, como que é feita a pesagem das cápsulas. Claro, vocês não vão conhecer tudo, mas vocês entrando, vendo ali todo o laboratório como funciona, vocês já conseguem diferenciar uma farmácia boa de uma farmácia ruim, tá? Outra coisa, peçam testes, peçam amostras. Nem que seja, né, 10 mlzinhos ali, olha, eu uso muito essa fórmula aqui, né? Então, ó, eu prescrevo muito essas lipossolúveis. Você faz pra mim, pra eu ver como é que fica? Teve algumas farmácias, né, porque as farmácias entram muito em contato comigo, porque sabem que eu gosto muito de estudar isso e tudo mais. E aí me mandam amostras. Gente, teve uma farmácia que me mandou uma amostra que em uma semana estava cristalizada, igual uma pedra, dura. Então, nunca que as farmácias vão deixar fazer isso. Para os profissionais de saúde, elas deixam, Ana. Juro que deixam, tá? Inclusive, elas convidam. As boas convidam, tá? Para poder conhecer o laboratório. Agora, sim, uma pessoa sem ser profissional de saúde, eu acho realmente complicado de conseguir. A Ana tá aqui falando, o pessoal da minha cidade é muito ultrapassado. A gente tem boas farmácias de manipulação que entregam no Brasil inteiro, tá? Algumas, sim, são um pouco mais caras, né? Porque, gente, na farmácia, tudo custa, né? Então, uma embalagem mais bonita custa, um lacre mais bonito custa, uma sacolinha mais bonita custa, uma farmacêutica super atualizada que estuda, que faz um curso desse de suplementação custa. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes não dá pra gente optar pelo mais barato. Inclusive, por falar dessa questão de mais barata, já tô fugindo um pouco aqui das perguntas, mas deixa eu falar uma fofoca aqui pra vocês, tá? Outro dia eu tava conversando com uma mãe sobre isso, né? E ela falando que depois da suplementação, que o filho dela nunca mais ficou doente e tudo mais. E ela falou assim comigo, achei muito interessante. Doutora, sabe que quando você passou suplementação pra ele, e eu fiz o orçamento da farmácia de manipulação, eu achei bem caro. Eu acho, gente, que ficou, em média, uns R$380 por mês. Então, passei para 60 dias, ficou aí quase R$700, né? A suplementação aumentou demais, gente. É triste, tá? Eu acho que o dólar aumentou, tudo aumentou, a suplementação também aumentou. Quando eu comecei a estudar suplementação, sei lá, 6 anos atrás, gente, um polivitamínico ficava R$40. Vocês não estão entendendo. Com tudo que eu precisava. 40, 50. Mas enfim, né? Bons tempos aqueles. Mas vamos voltar aqui. E ela falou assim pra mim, eu achei caro. Mas se eu te contar que tem 3 meses que eu não gasto R$1 com antialérgico, com corticoide, com antibiótico, doutora, valeu demais o investimento.
Eu não quero mais viver sem suplementação na minha vida. Então, gente, às vezes a gente acha caro, né? Ah, não sei o que, R$300 por mês de suplementação ficou caro. Claro, gente, peraí, nem todo mundo tem condições de pagar R$300 de suplementação. Mas aí a gente vai individualizar para aquela família. Eu trabalhei 2 anos, pelo menos, no SUS e eu trabalhava com suplementação no SUS, tá? Eu conversei com o prefeito, com o secretário de saúde. Falei com ele, ó, eu preciso de algumas suplementações para deixar aqui, para quando o paciente vir para consulta, abre a boquinha, vamos lá, sua vitamina D, sua vitamina A, sua B12, eu dava na consulta, tá? E alguns pacientes, assim, que realmente estavam com exames de chorar, eu falava com o prefeito, e era esse valor, ficava R$40 para 2 meses, era muito barato. Enfim. Então, vai depender muito do que você vai prescrever, vai depender da dose que você vai prescrever, vai depender se você vai prescrever tudo junto ou tudo separado. Quanto mais a gente separa a suplementação, mais caro fica, porque tem frasco, tem etiqueta, tem o bulbo, né? Enfim, tá? Então, é sobre isso, tá? Vamos falar sobre o ferro, Denise, aproveitando que você entrou aí, falando sobre o ferro, né? Uma mãe perguntou aqui, ó. Cadê? Estou suplementando ferro do meu filho desde os 6 meses de idade, agora com 1 ano. Exames ruins, segundo a pediatra, né? E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, se for uma pediatra aluna minha, realmente às vezes não deve estar tão bom. Mas se for uma pediatra que não estuda suplementação ainda, deve estar ruim mesmo, né? Porque, só um parênteses aqui, uma fofoca. A gente vê muito, gente, uma hemoglobina lá de 10,9, com uma hemácia de 4, com um VCM de 70. Eu sei que quem é mãe aí não deve estar entendendo muito, né? E aí, o pediatra fala assim, não, mãe, fica tranquila, porque é normal a criança ter anemia. É normal o ferro mais baixo. É normal. Gente, não é normal. Não sei de onde tiraram isso. Sabe por quê? Porque a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, fala sobre uma HB, uma hemoglobina acima de 12,5. A OMS, que considera países africanos, crianças desnutridas, enfim, faz um panorama, né, global, geral, considera acima de 12 uma hemoglobina, tá? Então, não sei de onde que tiraram que 10,9, que 11,1 é uma hemoglobina boa. A gente precisa lembrar que no metabolismo do ferro, o último passo de deficiência de ferro, a última etapa, assim, que a criança já tá, coitada, né, sem ferro total, é uma hemoglobina, tá? Porque a função da hemoglobina, prestem atenção nisso, ainda mais quem for profissional de saúde, a principal função da hemoglobina é carregar oxigênio. Então, o que ela mais mostra pra gente no exame de sangue é o potencial aeróbico desse paciente, tá? É o quanto de oxigênio que ele está precisando transportar. Por isso que, se você pegar um paciente que mora em altas altitudes, você vai ver lá uma HB alta. Se você pegar um paciente... Gente, isso daqui é pulo do gato que eu tô dando em live. Não, gente, ó, eu entrego demais, eu não sei o que eu faço comigo, não. Eu em live aqui entregando isso. Mas isso é muito importante, tá? Quando você olha o hemograma tá bom. Ah, tá lá com uma hemoglobina de 14. Aí você vê lá um VCM baixo, um RDW alto, uma ferritina baixa. Essa hemoglobina não é real, não. Aí eu sempre pergunto pra mãe, ela ronca? Ela dorme de boca aberta? Doutora, como é que você adivinhou isso? Tem bola de cristal? Não, porque essa hemoglobina aqui não condiz com o resto do metabolismo do ferro. E aí, gente, é por isso que não dá pra pedir só hemograma, tá? Não dá. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria diz pra gente pedir hemograma, ferritina, TGO e TGP, PCR, né? Pra gente poder ver se a ferritina alta, por exemplo, é uma inflamação ou se é uma ferritina boa mesmo, né? Mas enfim, vamos voltar à pergunta da mãe. Estou suplementando meu filho desde 6 meses, ele tá com 1 ano e os exames estão ruins. O que pode estar acontecendo? Muita coisa, mãe, muita coisa mesmo. Eu preciso avaliar, tá? Então, possíveis causas para um exame ruim no paciente de 1 ano que não tá, que tá suplementando adequadamente. Primeiro de tudo, tá suplementando adequadamente mesmo? Porque, gente, o ferro é paradoxal, gente. O ferro é bipolar, né? O ferro a gente precisa olhar para ele de uma maneira
emocionalmente diferente. Porque não é bacana, o organismo não gosta de muito ferro. O ferro não pode circular sozinho no nosso organismo de maneira nenhuma. Então, nosso organismo dá todos os jeitos, junta com a albumina, não deixa, né? Se tiver inflamado, tranca o ferro, não deixa sair, aumenta a ferritina, porque o ferro não pode circular sozinho. O ferro é altamente tóxico, ele é altamente oxidativo para o nosso metabolismo, tá? Então eu preciso de uma dose boa de ferro, mas não alta. Aí encontrar essa dose, né, é que é o complicado. Mas na minha prática clínica, 1 miligrama por quilo dia de ferro muitas vezes não é suficiente pra gente manter bons níveis de ferro, tá? A gente precisa de uns 2 miligramas, mas não extrapolando 50 miligramas, 60. Às vezes eu vejo assim, pediatra, uma vez uma aluna do curso de suplementação falou comigo, estou com uma paciente obesa de 70 quilos com anemia. Posso fazer 350 miligramas de ferro elementar por dia? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não pode, né? Ainda mais que ela tá obesa, provavelmente ela tá inflamada, que é difícil, a gente tá associada à obesidade com a inflamação, né? Aí você vai lá e dá um ferro que vai piorar essa inflamação. Não pode, tá? Mas voltando, gente, eu falo demais. Possíveis motivos desse ferro desse paciente estar baixo. Dose baixa. Um ferro ruim, né? Gente, sulfato ferroso vocês esquecem. Corta da vida, desfaz amizade. Não dá pra usar sulfato ferroso, tá? Ah, Natália, é a única coisa que eu tenho no postinho de saúde que eu trabalho. Aí, claro que vocês vão usar, né, gente? Vocês vão usar o que vocês têm lá no postinho de saúde. Mas se o paciente tem a possibilidade de comprar um ferro bom, tá? É o ferro quelado, certo? A gente tem tido um ferro bacana aí na farmácia. Na farmácia não, na internet, que ainda não chegou muito na farmácia. Que é o ferro da Iosen, com Y. Y-O-S-E-N, tá? Um ferro bacana, limpo, que também é bem importante. A gente tem muita tranqueira nesses ferros de farmácia, infelizmente, né? E que tem 1 miligrama por gota. Isso, Iosen, Ana, é esse mesmo, tá? Eu tenho gostado bastante dele. Então, amiga, não consegui experimentar ainda, eu preciso pedir um. É porque eu sou chata, sabe? Eu trabalho tanto com isso que, no fundo, eu queria que eles me mandassem pra eu experimentar. E se for bom, eu falar bem, né? Mas aí eles não me mandaram, eu também fiz birra e não quis comprar. Mas eu vou comprar um pra experimentar, é bom que eu dou pra Maite, tá? Mas assim, dos ferros de farmácia aqui do Brasil, é um do que eu tenho gostado, tá? Outra questão, como é que tá o intestino desse paciente? Porque às vezes eu tô dando uma dose adequada, esse paciente até come direitinho, mas tá com o intestino péssimo, não vai absorver bem. Outra coisa, o quanto que esse paciente fica doente. Então, se o paciente fica muito doente, provavelmente ele vai espoliar mais e mais ferro. E aí, eu vou ter um ferro mais baixo, tá? Amiga, todos os ferros mancham o dente, tá? Pra não falar todos, o ferro da True Source, ele é um ferro que não é escuro, tá? Então, ele é o que menos mancha. Eles fizeram uma tecnologia lá nele que ele mancha menos, mas ele tem 0,5 miligramas por gota, o que é muito pouco, tá? Qual o ferro de farmácia, Rosalina? Eu falei aqui, é o Iosen, Y-O-S-E-N, esse é bom, tá? E falei agora do True Source, né? Que é bacana, mas ele tem uma miligramagem menor, então eu preciso dar muito pra gente conseguir o que a gente precisa de ferro. Um dos ferros mais concentrados que a gente tem é o Dexfer, que ele tem 5 miligramas por gota, então eu acabo dando menos gotas, né? Mas ele tem parabeno e tem umas coisaradas lá dentro, né? A gente não tem muitos ferros bons na farmácia ainda, tá? Ferrix, Ana, Ferrix tem muito pouco miligramagem por gota, muito pouco mesmo, se eu não me engano é 0,3 miligramas por gota, 0,5 por gota, pois é, menina, é muito baixo, aí você tem que dar 50 gotas para ter 10 miligramas, é muita coisa, entendeu? Mas enfim, tá? Que mais? Então é tudo isso, viu, gente? Ah, e outra coisa muitíssimo importante. Gente do céu, já tá acabando a live, já até passei do tempo que eu queria. O ferro, tem uma frase que o Gabriel de Carvalho, nutricionista funcional, querido, maravilhoso, que inclusive eu já fiz quase todos os cursos dele, falava assim, nem só de ferro vive o M, tá?
Então, quando eu preciso tratar uma deficiência de ferro, eu não vou usar só ferro, pessoal. Eu vou usar B6, eu vou usar B1, eu vou usar B2, eu vou usar B9, B12, eu vou usar magnésio, vitamina A, vitamina C. Então, o nosso corpo ele é uma máquina e eu preciso de todos esses elementos para fazer esta máquina funcionar, certo? Então, não adianta eu dar só ferro se eu tenho uma deficiência de ferro. Eu tenho que dar todos esses nutrientes que estão relacionados ao metabolismo do ferro, tá? Claro, né? Se eu der só ferro, vai adiantar? Vai melhorar. Mas vai ser assim, ó, na manivela, tá? Em vez de ser foguetinho, vai ser na manivela. E outra coisa, gente. Eu não sei como que essa mãe, pra quem tá entrando agora, uma mãe perguntou pra mim por que ela tá suplementando o filho dela desde os 6 meses e ele tá com 1 ano e os exames dele estão ruins. Então aí tem mais 2 coisas importantíssimas pra gente fechar. Quer dizer, teriam mais, né? Mas pra gente poder fechar esse assunto. Eu não sei como é que foi a suplementação dessa mãe durante a gestação. Gente, eu morro de dó. Quem é nutricionista funcional que tá aqui nessa live, compartilha aqui, desabafa comigo nesse momento de desabafo, gente. Eu fico morrendo de dó quando chega gestante pra mim com ferritina de 10, ferritina de 15, no 3º trimestre, HB de 11, HB de 10, né? E aí o obstetra fala que tá tudo bem, que não precisa suplementar ferro, que é assim mesmo. Gente, da onde que é assim mesmo? Uma gestante com 29 semanas de gestação, 30 semanas, vamos lá. O bebê tá com 1 quilo. Ele vai nascer, sofre, Kevin, eu sofro, minha filha, você não tem ideia. E quando é amiga, então, você botar na cabeça da ser humana, oh, Jesus amado. Aí a gestante tá lá com 30 semanas de gestação, o bebê tá com 1 quilo, né? E a gente quer que ele nasça com 3 quilos, né? Ou seja, ele ainda vai triplicar 3 vezes mais células, 3 vezes mais tecidos. Da onde que vem ferro? Gente, só a placenta. Vocês já viram uma placenta? O tanto de sangue que tem naquela placenta? Vocês já viram tanto que a mulher sangra na hora do parto, seja normal? Cesárea, então, é mais ainda. E aí, como é que o abençoado do obstetra me fala que uma ferritina de 10, aí, ó, de 7, Ana, Jesus amado. Fala que não precisa de um ferro na veia? Como que o povo fala que vai dar choque anafilático? Não vou passar não, porque o ferro pode dar choque anafilático. Gente do céu, o ferro, deixa eu contar um negócio aqui seríssimo pra vocês agora. O ferro, ele faz parte da formação dos neurotransmissores, junto lá com o magnésio e a B6. Se eu não tenho ferro, eu não tenho dopamina, eu não tenho serotonina. Aí como é que você quer que a mulher tem aquela queda brusquíssima, nossa, nem existe isso, aquela queda brusca de hormonal, né? Depois que o bebê nasce, já tem aquela bluf, tanto que o cabelo da gente cai, né? Se a gente estiver suplementando, vai cair muito menos e por um período muito menor, mas enfim. E ainda sem ferro. Como é que você quer que essa gestante não tenha depressão pós-parto? Com certeza ela vai ter depressão pós-parto sem ferro, gente, tá? Então, assim, não dá pra dar ferro demais, mas não dá pra deixar uma gestante com ferritina menor do que 30. Denise, tem no curso de suplementação, novo módulo de suplementação na gestação. Tem mesmo, gente, fala até de ferro venoso, como é que faz e tudo direitinho, tá? Ana, sinto muito do seu obstetra não ter passado ferro, viu? Que bom que você já tinha essa informação, né? O Gestan, Carol, infelizmente, ele não é suficiente para suprir as necessidades de uma gestante, tá? Ele tem níveis muito baixos das vitaminas e, além disso, a maioria, não vou falar todos, mas 95% do que tem lá dentro é num formato que a gente chama de inorgânico. Então, esse formato ele não é bem absorvido pelo nosso organismo, tá? Porque o formato inorgânico, ele é menos volumoso, então eles conseguem colocar tudo em uma cápsula. Vocês nunca se perguntaram, gente, por que por exemplo, a gestante toma uma cápsula e quando a gente manipula dá 10 cápsulas? Porque não cabe tudo, tá, gente? Já peguei de ferritina de 9, fiz ferro na veia, que bom. Que você já tá, né, Denise, por dentro aí da suplementação. O Gestan não é suficiente. Ele falou que ferritina baixa não era diagnóstico de anemia. Não, é porque tem que esperar mais um pouquinho, Ana. Aí você espera, aí vai ser diagnóstico de anemia. Infelizmente, gente, a pediatria, a medicina que a gente aprendeu foi tratar doença. Não foi prevenir, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma lâmina do suplementação
que fala sobre isso. Aqui, cadê? A gente não precisa esperar a doença chegar no seu último estágio para poder fazer alguma coisa, né? Eu acho que não tá. Tá aqui, ó. É esse aqui. É na tabela de exames. Então, aqui fala assim, ó. Primeira etapa, né? Os estágios do desenvolvimento das deficiências nutricionais e doenças. Então, o primeiro estágio é alteração bioquímica sem sintomas. Então, por exemplo, eu tenho uma deficiência de ferro aqui, mas eu ainda não tenho sintomas. E aí eu começo a ter algumas manifestações subclínicas. Então, o que é manifestação subclínica? Cansaço, irritabilidade, inapetência, aquela criança com um emocional muito alterado, que faz muita birra, que não dorme bem, sabe? Que você fala, não, normal, criança assim, né? Aí eu venho com alterações morfológicas e funcionais, que é o estágio precoce da doença, que é o que você já estava aqui, né? Então já tem alteração da HB, do hematócrito, alteração de todo o metabolismo do ferro e por final eu tenho anemia. Então assim, a anemia ela vai chegar, gente. É só você não suplementar que ela chega, tá? Só esperar. Muitas mulheres com ferritina baixa, uma epidemia de deficiência de ferro. Stephanie, porque assim, nossa microbiota tá alterada, nossa alimentação tá muito ruim, os alimentos transgênicos, os alimentos com agrotóxico, né? Hoje, antes, sei lá, você ia ali e colhia, o pessoal tinha horta, né? Hoje não, hoje a maçã que você come vem lá da Argentina, fica armazenado por não sei quanto tempo, e aí tem que botar tal coisa para essa maçã durar mais tempo, né? Enfim. Ferro oral pode dar hipotensão em criança? Fabi, só se correr muito rápido, tá? O ideal é correr bem lento. Eu tive reação de ferro em uma paciente, tá? Uma tentante, que ela fez realmente uma reação alérgica, mas que conseguiu, né, converter muito rapidamente, né? E só, tá? Anemia na gestação era normal. Pois é, menina, ainda bem que você trocou. Tem um paciente com 9 meses que apresentou vômito com ferro, porém também tem insônia e apatia. Já troquei a farmácia o tipo de ferro. O que pode ser? 9 meses de idade. Kellen, eu tenho muitos pacientes com questões de ferro, tá? Sangramento nas fezes, com ferro, vômito, né? Tem paciente que eu começo com dose praticamente homeopática mesmo, sabe? 0,3 miligramas e vou tentando aumentar e ver até quanto que ele tolera, né? Mas tem paciente que não tolera. Meu ferro tava 60, agora subiu pra 100. Estou grávida de gêmeos. Tami, a gente não vai olhar o ferro sérico, tá? O ferro sérico, ele engana muita gente. Se a gente coletar um ferro sérico de manhã, outro de tarde, outro à noite, vão vir 3 resultados diferentes, porque ele depende do cortisol, ele depende de vários hormônios. Então, não confia muito no ferro sérico, não. A gente vai confiar na ferritina e no metabolismo do ferro como um todo, principalmente a saturação da transferrina, tá bom? Grávida de gêmeos, amiga, esquece que você não vai fugir de ferro na veia. Já pode pedir o seu, não sei quantas semanas que você tá. Que mais, gente? Gente, não consegui responder todas as perguntas da caixinha, né? Eu tinha que, né, ia falar um pouco de B12. Meu filho de 8 anos, nos exames deu que ele está com a doença de Lyme. Eita, menina, não tinha uma coisa mais fácil? Não. Doença de Lyme é bem detalhada, né? Muita coisa. Eu não sei se é aguda, se já é crônica. Quem trata muito bem de Lyme é o Dr. Fernando Bizarria, tá? Não sei se você conhece ele. Gente, o que mais? Pode ser um erro inato do metabolismo do ferro? Quando a gente fala de erro inato, Kelly, a gente tá falando daqueles erros inatos graves, né? Erro do ciclo da ureia, erro, né? Enfim, eu não chamaria de erro inato. A gente pode até pensar, talvez, num polimorfismo, em alguma coisa assim. Eu acho difícil ser um erro inato, tá? Eu acho bem difícil de pensar assim, tão lá longe. Folifer. Então, Ana, o Folifer, eu não gosto dele porque ele tem ácido fólico, né? No formato sintético. Então, ele tem ácido fólico junto com ferro. Eu não me lembro exatamente qual é o formato do ferro no Folifer. Mas se for bisglicinato, é ok. É um ferro quelado, tá? Gente, é isso, né? E aí, todo mundo digitou PDF? Eu vou dar mais um tempinho aqui. Não tem Folifer, não tem folato?
Aí, gente, tá vendo que eu preciso de vocês na minha vida? Ó, Amanda, doutora, me socorre. Tem alguma indicação de profissionais que trata com suplementação em adultos aqui em Salvador? Sim, Verônica Leonel, tá? Ela é gastro adulta. Ela até que falou aqui que eu ensinei muito pra ela sobre suplementação. E ela suplementa muito bem e ainda cuida do intestino de quebra, que é maravilhoso, tá? Depois me manda um direct que eu te mando o contato dela. Isso, gente, aproveita aí esse tempinho pra vocês ganharem o presente de vocês, que é nada mais, nada menos do que um e-book de receitas funcionais, tá? Como que você consegue vitamina A, assim, assim, assado? Como que você consegue a vitamina D na alimentação, assim, assim, assado? Como que você consegue o selênio? Como você consegue o zinco? Então, esse e-book, ele tá demais. Ele foi elaborado pela Ticiane Aragão, nossa professora do curso de suplementação, tá, gente? Eu sou suspeita para falar desse curso. São mais de 200 horas de aula, né? Tem aula de suplementação no autismo, no TDAH, no T21, tem aula de tinturas, tem aula de fitoterapia, tem aula de suplementação nas dislipidemias, tem aula de cada mineral, cada vitamina, cada nutriente, aula de ômega, aula de colina. É um curso fantástico, a gente já está praticamente na nossa 5ª edição do curso, foram mais de 1000 alunos formados por mim, graças a Deus, e só com resultados maravilhosos e fantásticos. E muito em breve, vocês fiquem aqui de olho, a gente vai lançar novamente o curso, tá mais, sabe aquele negócio quente, tá frio, tá mais quente, muito mais quente do que frio, tá? Inclusive, já vou dar um spoiler, que dia 2 de julho, tá? Ou seja, próxima terça-feira, véspera do meu aniversário de 35... não vou falar, mas já falei. De 35 anos, eu vou fazer uma live pra vocês, pra contar uma novidade, tá? Então, já anota aí na agenda, dia 2 de julho, às 20 horas, estarei aqui. Ômega 3 da True Source, dosagem para bebê é a mesma que adulto? Adoro ômega 3 da True Source, muito bacana. A dosagem não é a mesma, tá? Dosagem para bebê é bem menos, tá? Na caixa vem escrito que é 10. 10 o que, amor? Esperando o curso. Ai, França, você venha. E assim, gente, vocês sabem também, só um spoilerzinho rapidinho aqui. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco a equipe vai me mandar um recadinho aqui no ponto. Natália, para de falar. Quem entra pra lista de espera... Então, Jéssica, é isso que eu ia falar agora. Quem entra pra lista de espera tem prioridade na compra, tem bônus, tem vantagens, tem presentinhos, tem tudo que merece, né? Porque a gente sempre dá valor àqueles que já estão com a gente há mais tempo, tá? Então, entra pra lista de espera, tá lá na minha bio. Hoje eu coloquei nos stories também. Então, corre, porque quando vocês menos esperarem, já não vai ter mais lista de espera. E aí, o curso já vai estar quase começando, tá? Não liga pra esses negócios de caixa que é recomendado pra maiores de 19 anos, não, tá? Pode ficar tranquila. Eu dei pra Maitê aqui e deu tudo certo. E isso daí não tem problema, não, tá bom? 10 gotas. Eu preciso lembrar quantos miligramas que tem por gota. Não vou lembrar de cabeça, tá? Mas 10 gotas vai dar meio ml. Meio ml é uma dose boa pra um bebê de 6 meses. Eu não sei quantos meses que tem esse seu bebê. Isso, é recomendação da Anvisa, mas não tem problema nenhum de dar pra bebezinhos, não, tá? Foi o que eu dei aqui pra Maitê a partir dos 6 meses. Gente, todo mundo já conseguiu seu PDF? Então tá bom. Então, ó, um beijo pra vocês, tá? Espero vocês dia 2 de julho aqui, que eu vou contar uma super novidade. E espero vocês na lista de espera do curso de suplementação, que já formou mais de 1000 alunos. Então, tá faltando você agora com todo esse conhecimento. Quem é aluna, quem tiver aqui ainda, gente, pode falar pro povo. Eu pego na mão mesmo, eu dou suporte mesmo. A gente tem tira dúvidas todo mês. Então, assim, você vai sair deste curso suplementando na prática clínica pediátrica fato, tá? Se você não sair suplementando, é porque você não assistiu às aulas. É porque você comprou o curso e não fez. Porque se você assistiu... Se você recebeu todo esse material maravilhoso de perfeito, você vai sair suplementando, tá bom? Aí, ó, a Denise, maravilhoso, pois é. Gente, beijo pra vocês. Não só o curso, a pós-pediatria integrativa é uma coisa, né, gente?
Mas só ano que vem que vai ter turma, tá? Mas a gente tem novidades mais pra frente em relação à pós, mas eu não vou contar agora. Ó, beijo, obrigada, boa noite, tchau, tchau.